cantando uma musiquinha aí, não sei. Esse negócio. Como diz o menino, são as abelhinhas. As abelhinhas. Bem. Então vamos iniciar o nosso. Abrir Marcos 4. O início da pregação na Galileia. Capítulo 4, verso 12. Povo de Deus, boa noite. Quarta-feira, chegamos juntos para vivermos o nosso encontro de meditação da Palavra de Deus. O mais interessante nesses programas de meditação da Palavra de Deus é porque nós estamos em setembro, e setembro é o mês dedicado à Sagrada Escritura. E aqui na nossa comunidade nós estamos iniciando esse trabalho, né, há uns 2 meses, nós estamos, né? Umas 6 semanas, eu acho. 6 semanas, porque nós interrompemos Teve uma coisa do Marcelo, a observação do Marcelo, né? Não, teve uma quarta que não teve por causa de ter outra coisa, semana do louvor nós não tivemos, enfim. Então são 6 ou 8 encontros que nós estamos tendo e aqui para meditar a Palavra de Deus, para nos aprofundar nela. Então seja bem-vindo, compartilhe esse momento com todo mundo, vamos estudar. Eu penso que a gente, na medida em que nós vamos conhecendo Jesus Cristo, nós vamos amando mais ainda. E não tem outro jeito de a gente conhecer Jesus se não for por onde ele se deixa conhecer. E ele se deixa conhecer pela palavra dele, né? Pela palavra de Deus. Então, o nosso diálogo com Deus, ele só pode acontecer pela oração e pela palavra. Então não tem outro jeito de a gente dialogar com Deus se não for pela palavra e pela oração. E aí a gente alia as duas realidades, palavra e oração, aí nós temos uma leitura orante da palavra de Deus. Simples assim. E durante esses encontros todos nós fomos falando sobre, desde a infância de Jesus, na perspectiva de Mateus. No último encontro nós nos deparamos com as tentações de Jesus, aquelas 3 tentações que nós descobrimos, não é? A tentação do prazer, do ter e do poder. E depois que ele sai do deserto, agora começa efetivamente o ministério que nós chamamos, né, o ministério da vida pública de Jesus. Por que é assim? Ele é batizado por João, é levado em espírito para o deserto, sofre as tentações, vence as tentações e agora começa o ministério da vida pública dele na região da Galileia. Então é isso que nós vamos estudar hoje, meditar, olhando as palavras, não é? E é claro que conosco é sempre uma meditação mais bem-humorada, né? Não sem profundidade, mas onde a gente pode descontrair, conversar. Essa é uma hora que nós ficamos juntos. Tá bom? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vou pedir para o Ronaldo dar uma olhadinha, porque o Vitória não está aparecendo. Você está aparecendo só um pedacinho da sua cabeça. Você está aparecendo direitinho aí? Ah, tá. Tá sim. Porque no meu não tá. A tela tá cheia aqui. Ah, então tá cheio. Bonitinho. Então beleza. Ah, você tá aí. No seu você aparece, né? Você é bonito. Ah, não. Quando põe a tela deitada, aí você aparece.
Aí. Tá ótimo. Então vamos pedir também a Nossa Senhora que interceda por nós para que a gente possa viver uma noite na intercessão materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Então vamos olhar o nosso texto, começando lá no capítulo 4, versículo 12. Início da pregação de Jesus na Galileia. Vamos lá olhar para esse texto. Pode ler. Aí a gente vai parando, né? Ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia e deixando Nazaré, Nazaré, né? Nazaré aqui, né, padre? Mas esse Nazaré é Nazaré, né? É Nazaré, Tem isso. expressão. Isso. Foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia das nações. Tá bom. Acha lá Isaías. Isaías é 8. Acha lá, porque o Isaías vai falar um pouquinho disso aí para a gente poder compreender por que ele veio para cá. Ó, Isaías 8, 23. Diz. Não haverá mais trevas onde havia opressão. Num tempo de passado, ele rebaixou o distrito de Zabulon e o distrito de Neftali. Depois, porém, glorificou o caminho do mar, o além Jordão, Galileia dos gentios. Só que aqui tem uma coisa, depois que diz do 8:23, aí tem 9:1. Eu não compreendo, é o 9, é o capítulo 9:1. Versículo 1. O Capítulo povo 9. que andava. Porque é o seguinte, é aquilo que vai dizer, é o que vai dizer lá na frente. Então, aqui nós já encontramos alguma coisa para se cumprir as escrituras, né? Começa a se cumprir as escrituras. Terra de Zabulon, terra de Neftali, que foi justamente essa terra aqui que Isaías começa a falar dela, mas a gente precisa entender também o que é essa terra de Zabulon e o que é essa terra de Neftali. E na Bíblia aí ele vai ter uma notinha que ele vai dizer quem é Zabulon e quem é Neftali, em Isaías. Acha ela aí, porque tem uma notinha importante para a gente entender o que é essa terra de Zabulon e essa terra de Neftali. Porque Isaías está citando a passagem, sabe de onde? A passagem lá do Jordão. Ele está citando, vê se você tem a notinha na beiradinha de Jerusalém. Vai lá em Isaías, em Jerusalém, tem uma notinha aqui na orelhinha, que ela vai dizer, vai indicar onde nós vamos no Antigo Testamento. Para a gente saber quem é Zabulon e quem é Neftali. Então, É lá na passagem do Jordão, lá de Samuel. Certeza. mas não tem Samuel aqui, não. Tem aí, Vitória? Não do livro de Samuel, mas quando Samuel cruza o Jordão, ele tá saindo da planície de Zabulon e de Neftali e vai cruzar o Jordão para chegar na terra prometida. Samuel. Porque quem cruza não é Não, não é Moisés, Samuel, não. É Josué. Josué. Perdão, Josué. Porque quem cruza o Jordão é Josué. Moisés não passa o Jordão. Não chega na terra prometida. Olha lá. Josué. Porque na verdade, olha o que ele diz, ó. A travessia do Jordão. Isso.
aqui. Travessura de Jordão. Josué levantou-se de madrugada Pode ler. e desfez o acampamento. Saindo de Setim, ele e os israelitas chegaram ao Jordão, onde se detiveram antes de atravessar. Ao cabo de 3 dias, os responsáveis passaram pelo acampamento e deram ao povo esta ordem: quando avistares os sacerdotes levitas levando a arca da aliança do Senhor vosso Deus, levantai vosso acampamento e ponde-vos a caminho atrás dela, aguardando distância de uns 100 metros, sem dela vos aproximar. Assim sabereis qual é o caminho a seguir, uma vez que nunca passastes por este caminho. Josué disse ao povo: purificai-vos, porque amanhã o Senhor realizará maravilhas no meio de vós. E Josué ordenou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e passai à frente do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estivestes com Moisés. E tu ordena aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai aí parados. Depois Josué disse aos israelitas: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão diante de vós. Tá. Porque quem cruza o Jordão não é Moisés, né? Para se cumprir também a promessa de que quem liberta o povo de toda a escravidão, claro que não é Moisés, né? Quem liberta o povo de toda a escravidão é o nosso Senhor. E aqui a gente vai encontrar essa realidade. Cafarnaum está no território de Zabulon e Neftali. Estes são os 2 nomes das 2 tribos e designam alocações tribais da terra de Deus, que Deus tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó, mostrando a Moisés e repartindo só sobre Josué. Zabulon do alto da Galileia, Neftali a oeste e ao norte dos galileus. Esta era a terra para um povo que reconhecia o reinado de Deus. Zabulon e Neftali são terras prometidas quando eles passam o Jordão. Por isso que aqui no texto diz com muita tranquilidade, olha lá. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali. Ou seja, aqui é a terra prometida. Zabulon e Naftali. A terra prometida, chegou o Messias. Aqui está aquele de quem se diz, né? Essa terra emana leite e mel. Este Senhor aqui é o Senhor que gera vida, né? Os nomes das tribos preparam para a criação, para a citação de Isaías 4,15. Eles também continuam lá depois, e as suas narrativas de toda a ocupação. Olha lá. Nomeadamente situa Jesus na terra prometida. Jesus está na terra prometida porque ele é o prometido do Pai, né? E olha só como é interessante. Na terra prometida que Deus entregou ao povo, sobre o qual Deus tem, né, soberania. É um lembrete ousado, né, da soberania de Deus diante das pretensões romanas sobre a Galileia. A presença dos governantes romanos, né, sob Herodes, os termos expõem e desafiam as pretensões romanas evocadas, mas não explicitadas e articuladas na perspectiva de Deus. Por que ele está ali? Justamente porque
ele está na terra prometida que os romanos tinham abocanhado, né? Então, eu preciso colocar o meu libertador aqui. Não é à toa que Jesus sai da Galileia e vai morar em Cafarnaum, terra de Zabulon e terra de Neftali. Aqui o grande libertador vence, por assim dizer, começa a sua batalha, a sua vida para vencer o Império Romano. Isso aqui é importante. E depois disso aqui, olha o que acontece no texto. Lê lá. Depois, agora a gente já sabe, né? Ele está em Neftali e ele está em Zabulon, Cafarnaum, né? Agora que está situada ali naquela região, porque esta terra é a terra prometida e o prometido de Deus vai libertar o povo dessa opressão que está instalada na terra prometida. Só conseguimos compreender isso aqui por conta da citação Que me coloca lá. que me coloca. Se eu não tiver esse contexto, né, esse pretexto, lá eu não vou conseguir entender ou fazer uma analogia. Não consegue, Não porque consegue. parece que Zabulon e Neftali está jogada aqui. Eu não sei quem é Zabulon, não sei quem é Neftali. Então são duas tribos. Duas tribos que o Senhor colocou esse povo ali. A Zabulon e Neftali é a terra prometida. Isso aqui fica muito claro quando ele, nosso autor aqui que nós estamos seguindo, ele diz, né, que ela é a Zabulon, são os nomes das tribos, que preparam a citação de Isaías lá, Isaías 4, lá em cima. Pega Isaías 4, fazendo um favor. 4, 15 e 16. Está aqui fácil. 4, 15 e 16. A gente entender esse negócio, né? Zabulon no norte da Galileia, né? No alto, no norte, e Neftali no oeste e norte do mar. Isaías 4. No Isaías 4, 15 e 16. Mas não tem 15, 16. Na sua tem, então, Tem 5, 6, o último. Então é Isaías. Isaías em 4. Leu 4. Isaías 4, padre, ó. E naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem e lhe dirão: comeremos do nosso pão e nos vestiremos às nossas custas, contando que nos seja permitido usar o teu nome. Livra-nos da nossa humilhação. Naquele dia, o rebento do Senhor se cobrirá de beleza e de glória. O fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor para os sobreviventes de Israel. Então, o resto de Sião e o remanescente de Jerusalém serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a vida em Jerusalém. Tá bom. Ou seja, tem uma expressão no Antigo Testamento que a teologia gosta muito, que é chamada de o resto de Israel. Quem é o resto de Israel que ele está citando aí? São aquelas pessoas que ficaram do exílio. Esse é o resto de Israel. São os que não foram, Porque eram pobres, porque não isso, tinham uma profissão. exatamente. Era o povo mais marginalizado. Era. E esse povo é o povo eleito que Deus fez, Deus eleito. Esse é o povo dele, o resto de Israel. Então o resto de Sião e o remanescente de Jerusalém serão chamados santos, a saber, o que está escrito para a vida em Jerusalém. Daí uma expressão interessante, ó. Na teologia, um dos lugares da teologia, sabe onde é? A gente chama, um dos lugares da teologia é o pobre. Pobre é eles gostam de dizer assim, que o pobre é um lugar teológico. O pobre, quando a gente usa essa expressão,
O que é um lugar teológico? A palavra teologia ela é o estudo sobre Deus, né? Teologia significa isso, estudo sobre Deus. Tá. Se o pobre é um lugar teológico, por natureza, eu para estudar Deus, isso estou falando de uma perspectiva, né? Eu vou olhar para o pobre. Aí vocês conseguir já ligar isso a uma igreja direcionada para o pobre, uma igreja preferencial. Veja, a igreja ela tem uma preferência pelo pobre, mas o pobre, né, não é o exclusivo, é uma preferência. Né? A preferência da igreja é o pobre, porque se ela for exclusiva, eu deixo o rico. E o rico também precisa da igreja, tanto quanto o pobre, mas o preferencial, quando a gente vai no supermercado tem um caixa preferencial, né? Mas isso não significa que ele é exclusivo. Se não tiver ninguém para ser atendido, não tiver uma gestante, um deficiente, ou alguém com a criança de colo, qualquer pessoa pode passar ali. A igreja também é assim. A preferência é para o pobre, mas não é exclusiva para o pobre. Então isso aqui precisa ficar muito, muito claro para nós, né? Senão a gente começa a dizer que a igreja é só para pobre. Não. A igreja tem uma preferência pelo pobre, porque o pobre é um lugar teológico. É um dos lugares teológicos, né? Então, a teologia da libertação gosta de falar dessa preferência, né? O pobre como lugar teológico. Mas não é uma linha que todo mundo segue. A linha dogmática europeia não segue muito essa linha. Padre, só um detalhe do rodapé de Isaías. Diz aqui, ó: Israel infiel será castigado. Contudo, porque Deus ama o seu povo, um pequeno resto escapará da espada dos invasores. Ele continua aqui, ó: havendo permanecido em Jerusalém, esse resto, purificado e doravante fiel, torna-se a nação poderosa. Após a catástrofe de 587, surge nova ideia. O resto encontra-se entre os deportados. O que aconteceu em 587, antes de Cristo? O início do exílio da Babilônia. Porque o exílio da Babilônia ele foi dividido em dois, ele teve dois momentos, né? A primeira parte dele foi em 587. E aí esse povo aqui, eles são os remanescentes do exílio. Esses ficaram, né? E quem voltou do exílio? Não é uma pergunta? Não, o povo foi. O exílio terminou mais ou menos em 550, 540, por aí. Essas datas, elas são precisas? São, né? São aí. Elas são precisas e históricas, né? Sim. É claro que a Bíblia não quer contar uma história, a Bíblia é um livro de fé, mas tem história no meio. Quando a gente pergunta assim, a Bíblia é um livro de história? Não. A Bíblia não é um livro de história, mas ela tem fatos reais para dizer da grandeza de Deus. Então ela não é um livro de história, tanto é que não é, ela não começa aqui e termina lá, né? Ela é diferente, mas as datas são precisas. Agora você imagina, eles ficaram mais ou menos uns 50 anos, né, no exílio. A perspectiva de vida da pessoa era 40 anos. Quem voltou? Não, voltou. Voltou os filhos. É a herança, né? Voltou os filhos. Os filhos. A nova geração. Voltou outra geração. Outra geração. Aí criou-se, a gente faz um intervalo só para a gente pra eu explicar isso aqui, aí criou-se um problema. Os filhos não vieram para... Os filhos, é assim, ó. Vamos comparar com a gente que é migrante. Vocês vieram para cá
e vocês tiveram, no caso de Vitória, diferente, porque Vitória nasceu em São Paulo. Mas nós que nascemos no Nordeste, vocês tiveram seus filhos aqui. Os filhos de vocês não têm nenhuma herança cultural do Nordeste. Então, se em algum momento o Oswaldo ou o Romário quiser voltar para o Nordeste, eles vão ter muita dificuldade de adaptação. Porque eles vão levar daqui a cultura que eles aprenderam aqui. E isso aqui vai gerar muito conflito com os parentes dele lá. Porque são culturas diferentes. O que essas pessoas aprenderam? A cultura babilônica era uma cultura de muitos deuses. Eles tinham Deus para tudo. Eles fizeram tudo para a Bíblia. Quando os filhos dos deportados voltaram, eles voltaram com essa cultura aqui, ó. Esse povo que foi para lá não levou a herança de Abraão. Esse povo que foi exilado, não sabe. Levou, mas morreu. Morreu. Olha que engraçado, levou, mas deixou morrer a fé. Levou, mas Os morreu. valores cristãos. Cristão não, que não tem Cristo. Os valores de Deus único, né? Sim, levou, mas morreu. Sabe por que morre? Porque os seus filhos frequentam a igreja? Não frequenta, mas os meninos têm bem elaborado dentro deles as coisas, os valores reais. Não pratica a realidade. Aqui é a mesma coisa do que aconteceu aqui. Então, o ensinamento que os seus filhos vão dar para os seus netos não são os ensinamentos que você deu para eles. É a mesma. Não vai dar. É a mesma coisa que aconteceu aqui. São épocas diferentes, são culturas diferentes. Vocês e eu, nós trazemos um valor diferente do valor que se tem em cidade grande, o valor que se tem. Por exemplo, se eu fosse casar e os meus filhos nascessem aqui, mesmo eu com sotaque, mesmo eu comendo farinha, e eles também, mas o valor é outro. O problema do exílio da Babilônia foi aqui. Aí ficou o resto de Israel, que é um pequeno resto. Aqui virou uma confusão, porque eles traziam os ídolos, a religião deles, que eles tinham aprendido lá, do paganismo, né? Tudo que eles tinham aprendido lá. Agora eles voltaram e encontraram esse pequeno resto aqui. A confusão ficou montada. Aí a confusão apareceu com força. Não foi pouca não, porque os remanescentes, eles disseram, peraí, a gente precisa acreditar num Deus único e verdadeiro. Como é que a gente faz agora com esse tanto de Deus que vocês trazem para cá? Isso aqui não cabe na nossa religião. E não cabia. E não coube. Aí aparecem as vozes, né? Por exemplo, do terceiro Isaías, a partir do capítulo 55. Ele começa a querer corrigir esse equívoco aqui. Então ele quer unir as duas realidades e dizer para aqueles que voltaram do exílio, olha, aquilo que vocês aprenderam lá é uma cultura babilônica. Ela não cabe na cultura nossa. Por isso que Isaías quis fazer. Tirar a idolatria e dizer para eles, vocês têm que adorar um único Deus e verdadeiro, como os remanescentes. E isso demorou. Dito isso, a gente volta para cá. O povo que estava nas trevas. Deixa aberto em Isaías, porque Isaías fala disso aí. Legal. É Isaías 9 que fala disso. Né? Então aqui, padre, a gente está no versículo 16. Isso. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pronto. Aqui nós temos uma coisa, né? Vai lá o que Isaías fala. Isaías, você abriu já, né? Isaías 9. Vamos ler.
O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Multiplicaste sua alegria, redobraste sua felicidade. Adiante de ti vão felizes, como na alegria da colheita, alegres como se repartissem conquistas de guerra. Tá bom. Esse aí é o primeiro Isaías. A gente já sabe que o primeiro Isaías é antes do exílio. Esse primeiro Isaías aí, ele está vivendo mais ou menos no ano 700. Olha quanto tempo de diferença do primeiro Isaías para o tempo do exílio. O que estava acontecendo nesse tempo aí? Havia um rei que estava com tudo bom, estava uma beleza, mas só no castelo, só no palácio. Mas parece que eles estão, Isaías está dizendo, olha, vocês que andam nas trevas, vai aparecer um rei. Era uma esperança. Era uma esperança. Quem era o rei? Não era Jesus. Era o filho do rei que estava para nascer. Que foi um rei justo. Foi um rei justo que não se corrompeu, mas foi justo. Né? Esse, o filho do rei que estava para nascer, por isso que ele diz, olha, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Aquele menino que nasceu era o que eles precisavam. Era o que Isaías estava dizendo, olha, esse que vai nascer vai tirar a gente, tirar vocês dessa desgraceira toda. Quando Jesus nasce, depois os anos passam, aí alguém olha para Isaías e olha para Jesus. Opa, aquele que andava, aquele de quem eles disseram que a luz se levantou para os que estavam na escuridão, a luz é esse menino aqui. Não é o rei profetizado por Isaías lá. Sim. Isso aqui é o que nós chamamos de releitura. Mas isso também é uma visão espiritual, uma visão de quem estuda, de quem crê em Deus, que conhece as escrituras. Sim, Né? tudo inspirado, não é uma coisa feita aleatória. Jesus nasceu, eu vou linkar isso aqui com Isaías. Não, porque se esse rei aqui não foi essa luz toda, haverá de vir alguém que vai ser chamado aqui na frente, conselheiro admirável, príncipe da paz, não sei o que lá, né, que Isaías vai chamar. E isso aqui é importante para a gente, por isso que todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, todo ele, e aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento ele tem uma direção, é Jesus Cristo. Todo ele, né? A gente vai sempre ler o Antigo Testamento olhando para Jesus. Um fator histórico que está aqui dentro, com tudo que tem direito. Mas ele sempre vai apontar para Jesus Cristo. E depois no fim tem umas falas importantes, né? A partir dali, de que hora? Quando ele se mudou para Cafarnaum, para se cumprir as escrituras, a terra prometida, Neftali e Zabulon. Ele mudou-se para ali, depois do batismo, depois da tentação, e agora ele começa o ministério da vida pública. Agora é a ação de Jesus no meio do mundo. O filho do homem, não é? Como diz, agora ele começa, ele diz assim, começa a pregar e a dizer. Então, o ministério da vida pública de Jesus começa aqui. Quando ele finca os pés em Cafarnaum, para dizer que Neftali e Zabulon é a terra prometida. E nessa terra prometida eu preciso estar. O Filho do Homem precisa estar aqui. E ele precisa começar a anunciar verdadeiramente a partir daqui. Qual é o primeiro conteúdo da pregação de Jesus?
Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Não fala de crer nada. Aí a gente pode perguntar, o que é o reino? Se alguém perguntasse assim para nós, né, aqui na nossa conversa, se alguém chegasse, não fique com dúvida, pergunte que o Padre Germano tá vendo? Responde e joga água, né? Tá vendo? Fica tão nervoso que joga água. Tá. Ainda bem que é plástico, né? Menos pau. Aí ele foi ele. Então, o. Pode deixar meu papel. Para cigarro. Beleza, ainda bem que não foi água no seu celular, né? Foi? Não. Tira a capinha e seca. Não. Arrependei-vos, porque o reino está próximo, tá? Então a gente não olha no arrepender, porque a gente já sabe que João Batista pregou isso, né? Sim. Um batismo de conversão, portanto, de arrependimento. Agora eu preciso saber o que é o reino. Porque se ele está falando de uma coisa, eu preciso saber o que é essa coisa, né? Então, se alguém perguntar para nós assim, o que é o reino? O que é o reino? É a pimenta do reino? Padre, ó, aqui no rodapé, diz aqui para nós, ó, a realeza de Deus sobre o povo eleito e por meio dele sobre o mundo ocupa o centro da pregação de Jesus, como ocupava no ideal teocrático do Antigo Testamento. Ela admite um reino de santos dos quais Deus será realmente o rei, porque o seu reinado será reconhecido por eles no conhecimento e no amor. Essa realeza, comprometida em virtude da revolta do pecado, deve ser restabelecida por sua intervenção soberana de Deus e do seu Messias. É essa intervenção que Jesus, depois de João Batista, comunica como iminente antes da sua realização escatológica definitiva, na qual os eleitos viverão junto do Pai na alegria do banquete celestial. O reino aparece com início humilde, misterioso e contraditório, como uma realidade já começada, em relação com a Igreja, pregado no universo pela missão apostólica, será definitivamente estabelecido e entregue ao Pai, pelo retorno glorioso de Cristo, por ocasião do julgamento final. Esperado torna-se presente como grande graça, aceita pelos humildes e pelos desapegados. Aí quando eu traduzo isso tudo, eu posso dizer que o reino é quem? O reino é o próprio Jesus. O reino se confunde com Jesus Cristo. Ele é o reino. Por isso ele diz assim, ó, arrependei-vos porque o reino está próximo. O que é uma coisa próxima? Perto, né? Eu estou próximo de vocês. E necessariamente, eu já falei isso em várias homilias, né? O reino ele tem três características. Ele é um reino de verdade, de justiça e de amor. Esse é o reino. Se na nossa vida a gente consegue viver a verdade, a justiça e o amor, eu estou vivendo Jesus Cristo. Eu estou vivendo as dimensões do reino. O problema é que a gente mente, que a gente é injusto e que a gente não ama. Porque a gente ama quando convém, né? Quando faz minha vontade. Jesus amou sem ser conveniente para ele. Que graça tem, até São Paulo diz, né? Por um
um justo, alguém pode até pensar em morrer, mas por um ímpio, ninguém jamais vai morrer. Então, esse reino de justiça, paz e amor que que agora o Jairzinho vai ser porra. É uma semana. É uma semana. Não, já passou. O Jairzinho vai dizer agora já passou, vai ser. Faz uma semana. Passou uma semana. E ele diz, né, que a gente precisa, para se aproximar, para estar próximo, a gente precisa se arrepender. Não é? O problema também está em que a gente diz que se arrepende, mas não se arrepende não. É um arrependimento bem fajuto. Porque o arrependimento verdadeiro é aquele que eu não vou fazer mais aquela coisa. Não é? Eu me arrependo tanto de ter ofendido, mas na primeira De novo. Faço de novo. Eu me arrependo tanto de ter falado aquilo para a pessoa, mas na primeira eu, de novo. E eu vou lá, confesso, de novo. E a função da confissão é justamente se reconciliar. Mas a confissão tem uma coisa interessante que a gente nunca presta atenção, né? Você se confessa com a intenção de não fazer mais. Aí você já sai dali, porque o pecado está... O pecado está sempre à minha frente, como diz o Salmo 50. Então, quer dizer, o reino está próximo. O reino de Deus está próximo. O reino é tudo isso aí que ele disse, e de maneira tal, ele é justiça, paz e amor. Esse reino agora começa o caminho dele. Né? A gente tem um tempinho aí, dá para a gente andar um pouquinho. Qual é o caminho que Jesus faz agora? Dá uma olhadinha lá. Andando à beira do mar. Isso, chamado dos 4 primeiros discípulos. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Tá. Aqui nós temos o chamado dos 4, que esse chamado é diferente nos outros evangelhos, mas a gente não vai olhar para eles, né? A gente vai olhar para essa ação de Jesus aqui. Andando na beira do mar da Galileia, Jesus viu. E aqui eu não quero nem pensar no tempo que ele andou por ali, se conhecia ou se não conhecia essas pessoas, né? Fato é que conhecia. Mas enfim, o que eu queria que a gente prestasse atenção é numa palavrinha que aparece aí. Andando no mar da Galileia, Jesus viu. Preste atenção, essa ação de Jesus aqui é extremamente importante. Nada na vida dele, Jesus, passa desapercebido. Ele viu. Mas ele viu quem? Porque ali era um lugar de pescadores, não era? Necessariamente tinha mais gente pescando. Tinha mais pessoas, tinha mais pescadores, não tinha só aqueles 2 ali. Tinha mais gente. Mas Jesus viu esses 2. Ele viu essas 2 pessoas aqui. O ver de Jesus era além, estava além do lugar. Jesus já sabia tudo sobre eles. Sabia porque tinha convivido, né? Não sabia porque a missão ainda não foi descobrindo com o tempo. Com o né? tempo, mas ali ele mudou-se para Cafarnaum.
Você lembra, né? Mudou para Cafarnaum. Não diz quanto tempo ele ficou ali. Diz que ele mudou, vamos pensar que ele ficou 2 meses ali. Olhando, observando, vendo, conhecendo a realidade. Tem uma palavra que o Padre Alfredo usava muito na aula, ele falava assim, que ele ficou tateando. É uma expressão muito nossa, né? Tatear é pegar, é tocar, é observar, conversar com a pessoa. Ele foi tateando. E desses todos que ele andou tateando, né, conversando, ele observou de todos eles, ele percebeu nesses 2 algo diferente em que ele podia apostar. Que é o olhar mesmo do pastor. Por isso que é pastor e não é apenas pastor, né? Ele é bom. É engraçado, né? Quando a definição de Jesus de bom pastor, podia dizer que era pastor. Mas só pastor não. A definição que a Sagrada Escritura traz é que ele era bom. Que é diferente dos pastores que nós temos aí, não é? Eles são pastores e são. Mas falta esse adjetivo aqui, ó. Essa qualificação. Bom. Né? Eu sou um pastor de ovelhas, eu sou padre, sou pastor. Mas ainda me falta essa qualificação aqui de bom. Por quê? Porque em Jesus há o olhar. O olhar de Jesus é encantador. E é um olhar que perscruta, né? Que entra na intimidade da pessoa. Ele não adivinhava nada. Jesus não era mágico. Ele não adivinhava nada. Mas pode olhar, a pessoa observadora, vocês devem conhecer gente que observa bastante. Quem observa muito fala pouco. Dom Moacir. Ele é um homem extremamente observador. Não passa nada que ele não veja e até não saiba. Sem contar para ele. Jesus viu. Dos tantos que estavam ali, ele viu esses 2, os 2 irmãos, um chamado Simão, que depois virou Pedro, né? E o seu irmão André, estavam lançando a rede no lago, pois eram pescadores. Aqui há uma diferença dos 2 chamados, né? Nas 2 ações. A primeira, eles estavam fazendo o quê? O irmão e o outro irmão. Eles estavam já jogando a rede, né? Estavam consertando as redes. O que será que isso significa? Um estava lançando, o outro estava consertando. Quando a gente olha para a missão de Pedro, é a missão de pescar. Pastor. De pescador mesmo. Mas tem que ter aqueles que vão ajeitar o pescado. Ou ajeitar a igreja, né? Não ajeitar o pescado. Né? Ajeitar o pescado é próprio de outra função. A função desse aqui era pescar. Eles estavam lançando as redes, estavam pescando. Tanto é que Jesus diz, a partir de agora vocês serão pescadores de homens. A partir de agora, né? Olha lá. Mas tem uma palavra que é importante também aqui. Venham após... O que é que está escrito na Jerusalém? Onde o senhor está, Padre? Eu estou aqui embaixo no versículo que eu não consigo enxergar, mas é o 20. 20. É um pouco anterior do 20, 19. Tá bom. Segui-me, né? Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Então, eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Então, 2 coisas importantes. Na Bíblia de Jerusalém eu acho mais bonito, né, do que venham. Porque a palavra venham, ela não tem o peso da palavra segue-me. Porque venha, a gente vai, mas não precisa
o venha eu posso ir, venha na minha frente, venha atrás, não. O seguir é mais ainda, porque a gente só segue alguém que está À frente. à frente. À frente. Então Jesus não disse venham e vão na minha frente, não. Ele disse sigam-me, venham e sigam-me. Então o seguimento que Jesus faz aqui, o chamado que ele faz aqui, não é para eles irem à frente, tanto é que em outro momento ele vai dizer que o discípulo não é maior que seu mestre. E a gente não é. Então, é seguir. E a coisa mais legal é que imediatamente eles o seguiram. Talvez falte para nós essa imediatez no seguimento. Falta em nós isso aqui. Essa coisa de Né, padre? Aqui eles não tiveram dúvida, né? Não. E a gente vive com dúvida. Aqui eles foram ponta firme. Imediatamente. Imediatamente. Esse caso aqui, imediatamente. Embaixo, os outros dois irmãos estavam consertando as redes. Jesus disse, venha e segue-me, que é o mesmo verbo que ele usa, né? O segue-me nas duas situações. E nas duas situações a Bíblia de Jerusalém coloca imediatamente. Nós temos muita dificuldade no seguimento de Jesus porque nós temos dúvida quanto ao chamado. Não é? A gente não pode ter. Eu estou na caminhada, estou, mas Será que estou? será que estou mesmo? Porque é o segmento. Ô, padre, ó, e com Tiago e João, eles deixando imediatamente o barco e o pai, Viu? o seguiram. Deixou. Isso não significa que abandonou, né? Porque se ele tivesse dito assim, abandonaram, aí não era Deus, porque Deus não abandona ninguém. Mas no seguimento de Jesus, eu preciso deixar aquilo que me é pesado. Aí aquela fala que eu digo sempre, né? É os pesos. Não preciso carregar peso. No segmento de Jesus não tem peso. Então não tenho que carregar peso. Porque parece-me que aqui há uma leveza de quando eles deixam tudo, que eles deixam tudo e vão sem nada. E que a liberdade de ser livre agora. Livre, agora eu estou livre. Agora não tem mais barco, agora não tem mais pai para me encher o saco, para me mandar acordar cedo, não tem mais nada. Mas tem um cara me ensinando. 3 anos Jesus foi me ensinando. Durante 3 anos Jesus ensinou, quase que diuturnamente. Ele está ali, toda hora a gente vai encontrar ele dizendo, ele estava ensinando. Jesus sentou-se para ensinar, Jesus foi no caminho e ensinou, e esses caras foram aprendendo. Eu imagino esse Zebedeu, o que não deve ter dito. Quando viu esses 2 filhos largar o trabalho. Zebedeu tem um significado. Vai lá no Google e pesquisa aí, meu irmão, pesquisa, Zebedeu. porque Zebedeu tem um significado muito importante. Os filhos de Zebedeu. Zebedeu tem um significado muito, muito, muito importante. E depois Jesus colocou ainda um apelido neles de tão grosso que eles eram. Trovão. Agora imagina a grosseria desse cara. Imagina que era tudo bruto. E Pedro? Era grosso quase, mas virou pedra. Pedra. É mesmo, tu é aqui, né? Pedra, grosso, bruto. O sistema ali era bruto. Ele não pegou coisa pronta. Se ele quisesse coisa pronta, ele tinha pegado fariseu, que sabiam tudo, que já tinha decor, tudo lá. Não, ele foi lá e pegou coisa bruta. Resistente, por isso. E ele pegou essa coisa bruta e foi moldando a coisa bruta. Achou, meu filho? Aqui está dizendo que Zebedeu era pescador da Galileia, pai de Tiago e João, discípulos de Cristo, e marido de Salomé.
Esses 2 filhos foram chamados por Jesus na ocasião em que estava no barco de seu pai, ajudando-o a consertar as redes. A família tinha bens suficientes para ter criados ao seu serviço. As relações entre João e o sumo sacerdote também nos sugerem a sua posição social. Eu acho que aqui tem várias passagens, eu devia dizer Mateus 4, 21, Marcos 1, 20, João 18, 15. Que é O significado de Zebedeu. Zebedeu é um nome predominantemente masculino, de origem hebraico, que significa presente de Deus. Isso. Zebedeu, presente de Deus. Ou seja, os filhos de Zebedeu são os presentes de Deus. Filho do trovão. Olha o presente de Deus. Grosso, bruto. Presente de Deus. É isso aqui. Né? É isso aqui. Então quer dizer, se a gente for, é porque a gente não tem tempo, mas o bom da gente olhar na Sagrada Escritura é olhar aquilo que nós chamamos lá na língua portuguesa, a etimologia da palavra. Porque cada palavra dessa, cada nome desse, tem um significado extremamente importante. Então, os filhos de Zebedeu são aqueles filhos presentes de Deus, bruto, grosso. Mas que dão conta do recado, né? Que Jesus estava moldando, ensinando. Deram conta? Deram conta do recado. Quem não deu conta do recado fugiu. Judas Iscariotes. Pois é. Quer dizer, a gente precisa olhar para isso aqui e ver os filhos de Deus, e aqui é uma coisa importante para a gente encerrar isso aqui, o presente de Deus, ele só pode estar em Deus. Por exemplo, vocês me deram este celular, é um presente para o Padre. Então, esse presente, ele não vai ficar com você. Ele é meu. Então, por que ele foi imediatamente atrás de Jesus? Porque Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, eu sou presente de Deus, eu vou estar onde? Não tem outro jeito. Aí depois a gente vai entender, por exemplo, que quando diz assim, nossa, a pessoa teve um filho, né, foi um presente de Deus. Então dê para ele. É dele. A gente não dá os nossos filhos para Deus, não quer nosso. Nunca me esqueço de uma pessoa que falou que os filhos falou que esse padre era doido de depressão. Claro, ué. Olha que coisa doida. Porque na cabeça da pessoa, a gente é dono, igual casamento, a gente é dono. Não, a gente não é dono, não. Ah, e a minha esposa, sim, é sua esposa, mas ela tem uma individualidade. Meu esposo, sim, mas tem uma individualidade. Não. Não é meu. Não comprou? Tem uma piada muito legal que eu escutei outro dia que o cara chegou comigo, então, o cara chegou para o padre e falou assim, ô padre, é pecado pegar as coisas dos outros? Aí o padre, então você me deu o dinheiro que eu te paguei pelo meu casamento. Pelo casamento. Ai, Deus. Simples assim. É isso aqui, gente. E hoje a gente termina aqui, não é? Para depois a gente continuar na pregação, as curas na Galileia, e depois a gente entra na parte mais bonita do Evangelho de Mateus, que são as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é uma síntese dos 10 mandamentos, né? Então, se eu quiser viver bem, eu pratico as bem-aventuranças. Quero ser Jesus, está aqui. Está simples. Que hora que é agora? Agora são 10 horas, né? Então, quer dizer, se Zebedeu é presente de Deus, eles não podiam estar em outro lugar senão seguindo Jesus Cristo, que é Deus. Imediatamente.
Se nós nos entendemos como presente de Deus, eu sou um presente de Deus, então eu só posso estar com Ele de Deus. E não pode ser de outro jeito. Daí aquela coisa da gente dizer assim, né? Especialmente nos grupos de oração, a gente diz, né? Esvazia tudo, tira tudo, né? Porque vocês ouviram eu dizer outro dia que o nosso corpo tem que ser no modelo do sacrário. A gente não vive dizendo que o nosso corpo é o templo de Deus? Aí quando a gente olha para o sacrário, lá só cabe uma coisa no nosso sacrário de igreja. Só cabe Jesus, não é? Se o meu corpo é templo de Deus, ele não pode caber outra coisa. Ele só pode caber Deus. Aí, sabe por que que crescem as coisas? Porque eu coloco Deus, como Deus está em mim. Claro que está, ele não fugiu daqui. Mas junto com ele eu coloco raiva, ressentimento, ciúme, inveja, mentira, falsidade, e o bicho vai ficando, coitadinho, amurrinhado no canto. E não sobra. Ele quer fazer alguma coisa, mas não cabe. É igual o nosso guarda-roupa, que a gente está afunhando por exército, quando vai tirar uma camisa, está tudo amarcetada. Tanta coisa que tem lá, desnecessária. A grande maioria das coisas que tem no nosso guarda-roupa é desnecessária. Tem umas camisas que eu tenho que faz muito tempo que eu não uso e não vou usar, não está lá. Tem que fazer uma limpeza e mandar embora. Sim. Padre, assim, eu acho que foi por senhor mesmo que eu fui aprendendo a fazer esses questionamentos. O que o chamado de Pedro, o chamado de Jesus para Pedro, para ser pescadores de homem, que responsabilidade que eu, sabendo disso, isso me impõe na minha caminhada? Isso me impõe, não sei, mostra, sinaliza na minha caminhada de cristã. Sinaliza porque eu do mesmo jeito de Pedro, e eu tenho de pescar. Tenho de lançar as redes. Eu tenho de ir para águas mais profundas, né? Eu tenho de ouvir o Senhor dizendo, pesca a gente. Porque senão, todo o conhecimento que a gente tem, ele começa a ser um conhecimento para mim. Né? E o conhecimento de Jesus não é para mim. É para o outro. Aí a gente fica igual no exílio. Igual no exílio. Fica igual no exílio. Vai perdendo. Vai perdendo. Não, é porque assim, é bacana, é importante nós sabermos disso, nós refletirmos, a gente de pastorais, refletimos assim, muito forte sobre esse chamado de Jesus a Pedro, e o mesmo Jesus que chamou a Pedro é o Jesus que me chama, que chama o Vitório, que chama o Ronaldo, e o que é que nós estamos fazendo com esse chamado, né, para anunciar Jesus Cristo? Como é que eu tenho que perguntar se eu estou respondendo ao chamado. Né? Não é nem o que eu estou fazendo com ele. Porque ele tem me chamado. Mas aí eu tenho que perguntar, eu estou respondendo? E aí, quando eu falo, eu estou respondendo? Como é que eu sei? Porque aí a outra pergunta importante é, como é que eu sei se eu estou respondendo? Tá bom, como é que eu sei? Aí eu te respondo com a mesma questão bíblica. Quando Jesus foi perguntado pelos discípulos de João mandou perguntar para ele, é você que é o Messias ou devemos esperar outro? Aí Jesus responde para eles assim, olha, vai dizer a João que os cegos enxergam, que os coxos andam, que os leprosos são limpos, que a palavra do reino está sendo proclamada. Mas não disse que ele era o Messias. Quem vai me dizer se eu estou respondendo ou não o chamado são as obras que eu faço. Não é o tanto que eu rezo. São as obras que eu faço. As obras dizem, as obras com espiritualidade, né? Porque obra sem espiritualidade é única. Não produzir nada, né? Obra sem espiritualidade é ONG. É assistencialismo. É ONG. Então, eu sei que eu estou respondendo quando eu estou amando o meu irmão. Quem é o meu irmão que eu devo amar? O irmão
aquele encapetado. Aí uma vitória é fácil. Tá sorrindo toda hora. Agora, Mario é difícil, fala sério. Aí é Tá outra vendo? coisa, aí é os 500. Aí é Vitória é história. santinho. Aí tem que fazer um exercício maior. Tem que fazer um exercício maior. O exercício é um pouco maior. Veja, mas é bem isso aqui. Não dá para a gente imaginar um segmento de Jesus sem atos. Não dá. Não dá para imaginar o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje é muito legal, né? Porque não é apenas a cura da sogra de Pedro. É algo a mais. Porque quando Jesus se inclina sobre ela, que a febre vai embora, tem uma ação imediata. Ela passa a Servir. servir. Quem tem o encontro com Jesus Cristo, serve. Quem não tem o encontro com Jesus Cristo, não serve. Por isso aquela expressão que eu usei, né, de repente o homem gostou muito, né? O servo que não serve para nada. E não serve, eu sou o Senhor, mas eu faço E não minhas serve, palavras na minha e não dependência. serve de jeito nenhum. Não é? Então, às vezes a pessoa, ela é da comunidade, ela está na vida da comunidade, mas ela só faz aquilo. Ela é incapaz de pegar o copo, tirar daqui e colocar ali. Porque ela só faz isso. O ordinário. Mas o que me leva para o céu não é o ordinário. É o extraordinário. extra. O que me leva para o céu é o extra. É o extra. Não é? Isso aqui é fácil de fazer. Não é? Celebrar a missa é o ordinário meu. Todo dia eu prometi. Isso aqui é ordinário. O que é o extraordinário? É ir além da Eucaristia, né? É celebrar essa mesma Eucaristia, não como se fosse a última, né, mas como se fosse a única missa que eu vou celebrar na vida. Esse é o extraordinário, né? O extraordinário é você ir no velório na hora do almoço. O extraordinário é ir lá no hospital. O extraordinário é olhar para o outro com um olhar de misericórdia. O extraordinário é corrigir. Tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Mesmo que você sabe que ele Sim. feriu profundamente, mas você pensar que poderia ter sido o contrário. Esse que nós leigos é uma prova de fogo, né? Não para nós leigos, né? Para nós, povo de Deus. Povo de Deus. Para todo mundo. Mas eu não sei porque eu sempre acho que para o padre é mais fácil. Não é? Eu sempre acho que para o padre é mais fácil. Talvez para alguns de nós a gente responde depois, né? Sim. A gente responde de bate-pronto, né? Quem responde de bate-pronto, ele corre o risco de errar mais, né? Então, todas as ações nossas, elas não podem ser na imediatez da vida, né? Tem que ser pensada, refletida, senão a resposta ela vai atravessada, né? Então, por exemplo, quando você me manda uma mensagem que eu demoro a responder, é porque ela precisa ser ruminada, né? De repente é um assunto importante, é uma coisa que não só você, mas tantos outros que mandam mensagem, eu demoro a responder, eu leio, visualizo e não respondo na hora, que dá até raiva, né? Que ótimo. Mas quando é tipo assim, você veio jantar, vou. É diferente. Diferente de eu dizer isso. Não aconteceu um evento, por exemplo, na Pastoral da Criança, padre. A gente pode ter uma reunião semana que vem, em tempos de pandemia, eu tenho que refletir, né? Quantas pessoas vão, se é possível, se não é tudo. Então não pode ser uma resposta imediata. Quando pergunta assim, padre, eu vou me reunir com 3 pessoas. Pô, não pode. Tranquilo. É 10 pessoas, peraí. É diferente. Então, é essa imediatez que a gente não pode, né? Porque senão a gente comete muito. A gente já comete pecado pensando. Se não pensar. O Padre Marcos ensinou para nós, para mim, uma coisa muito interessante. Ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: o mundo peca porque não pensa. Peca. Não pensa.
conversa. A gente age no bate-pronto, né? Você quer Do jeito que vem, a gente devolve. Papum. Isso é ruim demais. É péssimo isso aqui. Não é? De repente você escuta até uma coisa, né, que fez um mal danado para o seu ouvido naquela hora, mas aí depois eu preciso perguntar, tá, mas será que foi isso mesmo que eu escutei? Não é? Será que foi isso mesmo? Quando a gente desligar, eu preciso contar uma história sobre isso, né? Agora eu não vou falar porque a gente está no ar. Mas a gente encerra isso aqui, né, com justamente pensando em tudo isso que nós vivemos agora, né? Pensando nesse momento nosso, pensando nessa resposta que nós temos que dar para Deus, no chamado que Ele nos faz, olhando para esse convite que Jesus faz para a gente. E se Zebedeu significa filho de Deus, eu também sou filho de Deus, então eu preciso estar próximo de Deus. Presente de Deus. Presente de Deus. Se eu sou um presente de Deus, eu preciso me comportar como presente. Não é? Eu não sou um presente qualquer. O que acontece com as pessoas, com um mau exemplo que eu dei e afastar as pessoas? O que acontece comigo? Qual é a parcela de responsabilidade que eu tenho, o grau de pecado, com o meu mau comportamento, as pessoas olharem para mim e dizer assim, eu não vou porque ela faz isso, porque ela faz isso e isso, porque ela não dá bom exemplo. Porque as pessoas me veem como um presente de Deus. E porque, como presente, né, todo presente que a gente recebe, normalmente ele vem bem embalado, né? Pode olhar, quando a gente ganha um presente que ele vem numa embalagem feia, a gente acha tão ruim. De repente, a nossa embalagem não está tão boa assim. E quando a nossa embalagem não está atraente, as pessoas não se aproximam. Às vezes, nós, agente de pastoral, não estamos tão atraentes assim. Imaginando que estamos, não estamos, né? De repente, a gente precisa dar uma roupagem desse presente. Dar uma roupagem desse presente é a gente tirar essa embalagem falsa, arcaica, mentirosa e vestir a roupa de discípulo. Eu vou esperar isso do outro? Não, porque o chamado foi para mim. O chamado é meu. O Pedro sou eu, o Tiago sou eu, os filhos de Zebedeu sou eu. Eles são outra coisa. Deus que se ajeita com eles, Deus tem um jeito dele com eles e tem um jeito dele comigo. E se eu entendi, eu tenho que fazer a minha resposta. Eu que pego a minha cruz. Eu que pego a minha cruz. A renúncia é minha. Né? A cruz é minha. E aí eu aprendi, não faz muito tempo, que quando ele diz pegar a cruz, não é pegar um pedaço de madeira, é pegar a vida. Pegue a sua vida e velho. Que vida? Essa, não é outra, eu tenho essa. Tem duas vidas, é essa aqui. Então é com essa vida aqui que eu vou. Mas eu preciso deixar o barco, deixar tudo. Deixar o barco aqui, imagine que esse barco como estava, né? Fedendo, com peixe velho, com tudo, deixou tudo. Às vezes nós também precisamos deixar o nosso barco que está cheio de coisa velha, que a gente vai pesando na gente, né? A gente nem precisa saber, porque a gente nem precisa dizer o que está, porque a gente sabe o que tem na gente que está pesando. Todos nós sabemos, né? Ai, padre, faz uma oração de renúncia. Eu sei o que eu tenho que renunciar. Padre, faz uma oração de renúncia para mim. Faz você.
louca. Eu sei o que você tem que renunciar, eu sei o que eu tenho. Aí eu faço para isso. Ai, mas é que as vão sacerdotais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente põe a mão e reza. Senhor Jesus Cristo, derrame graça, unção, discernimento, para que essa pessoa tire todos esses pesos que ela está carregando. Pronto. Mas quem vai tirar é ela. É ela que vai. É ela que vai renunciar. A gente pode até ajudar ela a lembrar que ela é mentirosa, que ela é falsa, que ela é isso. Não é isso que a gente lembra? Senhor, tire. Nós vamos rezar lá nos grupos carismáticos. Senhor, renuncio. A gente vai dizendo e a outra pessoa, eu acho isso errado. Mas enfim, eu vou dizendo e a pessoa vai repetindo atrás de mim. Mas tem umas coisas que a pessoa não tem aquilo. Não é? Eu renuncio ao espiritismo. Caramba, mas a pessoa não é espírita. Por que ela tem que renunciar a uma coisa que ela não é? Então, naquela parte, você pula. Que não precisa renunciar a isso. Não é? Eu renuncio à infidelidade do meu marido. Já vi tanta gente dizendo isso. Lá na oração lá. Repita depois de mim. Eu renuncio. De repente você está colocando numa oração aquilo que é seu. Não é? Não, eu tenho que renunciar. Eu renuncio. Eu renuncio e faço minha oração. O seu, com as tuas renúncias, não. A gente ajuda, né, a você discernir sobre isso. Mas quem renuncia, olha aqui como foi aqui, ó. Quem renunciou foi os irmãos. Jesus não renunciou nada. Jesus chamou. A Jesus cabe o chamado. A nós cabe a renúncia e o seguimento. A ele cabe o chamado. E a nós cabe a renúncia e o seguimento. A nós cabe isso. Então não há seguimento sem renúncia. A gente só vai conseguir seguir se renunciar a alguma coisa. Por exemplo, para eu me tornar padre, eu renunciei o casamento. Para vocês casarem, renunciou os outros relacionamentos. Quem disse que namorar é ruim? Não é bom. Mas para eu namorar outra pessoa, eu tinha que estar solteiro. Então eu renunciava ao casamento. Uma vez que eu casei, agora eu vou namorar 34 anos. Não é um ser humano. Né? 30 anos a mesma pessoa. Vai namorar. Quem mandou dizer eu vou casar? Eles queriam. Não é? Agora No meu caso, quem mandou ser padre? Agora aguenta. É a renúncia. São os projetos, né, padre? Na verdade, é um projeto em Jesus Cristo. O seu celibato, o seu servir a Jesus no sacerdócio, né, o seu matrimônio. O nosso matrimônio é um projeto em Deus. Porque assim, é muito fácil dizer, não, chega, não quero mais isso, né, vou traçar outro jeito de viver. Mas tem um projeto dentro do coração de Deus, algo que você olhou, algo que agrada a você e que é agradável aos olhos de Deus. Linda, porque naquele dia que eu te vi, foi Deus que me te colocou na minha frente, naquele dia. No ar, viu? É para que as pessoas também vejam e quando vê a pessoa, fala, foi Deus que mandou. E também compreender que Deus, Ele pede de nós uma resposta, né? Ele quer uma resposta. Ele quer uma resposta. Então Ele pede uma resposta nossa. Todo dia. E essa resposta é diária. Todo dia. Todo dia eu preciso responder. Não é? Essa resposta diária, ela começa de manhã e ela só vai terminar de noite. Precisa recomeçar no outro dia, é um ciclo. Eu estou cada vez mais convencido, né, de que, eu disse isso outro dia, até aqui num grupo de oração, se dá um pouco disso, numa dessas lives, das milhares que eu faço, que a tal da efusão do Espírito Santo que a gente faz nos grupos, né, em momentos de encontro, eu acho que se a gente tivesse uma efusão diária do Espírito Santo, eu não precisava daquilo. Padre, mas se nós, com toda a sua licença, e
levando em conta esse tempo de pandemia, se não fosse a efusão diária que o Senhor tem nos ajudado a viver nos seus momentos de oração, eu não estaria dando conta de sobreviver nesse tempo. Por isso que Eu acho que isso é uma fala que é geral de quem é cristão. o mover, o se deixar mover pelo Espírito, ele não pode ser só um encontro. Isso é uma coisa que acontece um dia, naquele dia não, se não for todo dia, não Todos os dias eu preciso me deixar mover. Tinha uma frase, né, que não sei se foi um desses padres, pregador que usava, né, e certamente tantos de vocês usaram na vida toda, eu também, que era quando a gente acordava de manhã perguntar ao Espírito. Porque nós vamos fazer juntos hoje. É uma fala do Dunga, eu não sei se deu origem a uma canção, mas eu aprendi a viver assim. E no dia que eu não faço isso, minha vida veio uma dadura. E a vida do Espírito, ela é diferente, né? Porque viver no Espírito é viver fazendo a vontade de Deus nos detalhes, né? Porque a gente imagina que fazer a vontade de Deus é fazer milagre. Não é fazer milagre, não. O milagre que faz é Ele. É nos detalhes, é nas pequenas coisas, é nos pequenos gestos, no olhar, prestar atenção nos sinais, não é? Volta de novo no fazer o extraordinário no ordinário. É isso aqui. Ou seja, esse evangelho que nós estamos meditando, quando o Senhor disse aqui ensina para nós, que é arrependei-vos porque o reino está próximo, esse arrependimento também ele tem de ser diário. Porque diariamente também nós fazemos coisas que não são agradáveis nem à pessoa que está do nosso lado e nem a Deus. Então o arrependimento, ele não pode ser, eu vou me arrepender amanhã nem sei se eu estou vivo. Acontece uma coisa que estudando um pouquinho de Santo Agostinho, que me veio um chamado muito forte para todas as noites, antes de dormir, fazer um exame de consciência, fazer uma viagem do que eu vivi durante o dia, me arrepender e recomeçar no outro dia, pedir a Deus a graça, a maturidade espiritual, ainda com todos os meus percalços, me fez parar para pensar toda noite o que é que eu fiz de bom para agradar a Deus, o que é que eu preciso deixar de fazer amanhã, se eu acordar, se Deus me der a graça de acordar, o que eu preciso deixar de fazer amanhã? E outra coisa, se hoje, se de repente eu não acordar, Deus vai me recolher, como é que Ele vai me achar? Isso é o Padre Jonas diz uma coisa muito interessante. Que me faz nortear meu caminho e eu durmo mais tranquila. Quando eu sei que eu extrapolei, eu durmo tranquila. Eu digo, Senhor, eu tenho consciência que eu não deveria ter feito e eu fiz. O Padre Jonas diz assim, você não pode dormir sem pedir perdão. Porque a gente não sabe se vai acordar. Ou seja, o Senhor nos perdoa no último segundo da vida, mas se eu morrer dormindo, que não deu tempo. Então, daí eu acho que é claro que a misericórdia dele vai nos alcançar, porque ninguém vai para o inferno por pouca coisa, né? Mas a gente também pode evitar uns bons anos de purgatório quando a gente vive buscando vida de santidade. Hoje eu atendi uma pessoa ali, para o casamento dela sábado, e a gente vai se surpreendendo, né, com as realidades. Né? A gente vai olhando e caramba, existe pessoa vivendo castidade, existe jovem vivendo castidade, dizer assim, eu estou lutando, né? Tão bonito isso, você perceber que a pessoa luta e quem luta vence. Então há possibilidade, né, da vida em Deus, da vida de santidade nas pequenas coisas, né? Porque no caso da castidade, a gente sempre imagina que a castidade é só não transar, né? Não é só isso, né? É algo imensamente maior do que isso. Parece que a trans é só a consequência de um tanto de gestos que teve um dia todo, né? É que nem no casamento, no dia que nós for falar disso, eu vou dizer isso. Um casamento, ele
na cama, ele só é bom se o café da manhã for bom. Se não tiver café da manhã, não tem cama à noite que preste. Já pensou? É lá, é aqui, ó. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã. O café estava bom hoje, ele? Aí quando vai dormir, aí você vai dormir bem. Agora, não teve café da manhã, não teve almoço, não teve nada que preste, uma brigaiada, uma gritaiada. O que vai dar certo? Pode vigiar, né? Vigiar 24 horas. Vigiar. Vigiar. Aquela palavra desses dias do Evangelho, né? Estejam atentos e preparados. Atentos e preparados. Aí eu usei até o exemplo, né, do porteiro. Um porteiro bom, ele está atento, mas um porteiro excelente, ele está preparado. Porque o cara viu o vizinho chegar, mas se ele não souber apertar o botão, se ele não tiver sido preparado para apertar o botãozinho lá, o síndico vai mandar ele embora. É desse jeito. Então, na vida cristã, também é assim. A gente precisa estar atento às nossas ações, claro, e preparado para quando vierem as adversidades, né? Quando eu tiver que apertar o botão. É simples assim. Mas vamos pedir a Deus, né? E semana que vem a gente entra no capítulo 5, que é belíssimo, e a gente vai conversando, dialogando, para a gente compreender um pouco mais desse universo chamado Deus, que nos chama. Hoje nós somos os filhos de Zebedeu, presente de Deus. Como está esse presente? Muito bom. Como está? Excelente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era Agora, no no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meninos, muito obrigado, viu? Obrigado, Vitória. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Me Ronaldo. ensinou, Padre, por estar aqui. E nossos agradecimentos a todos que estiveram conosco nessa noite de estudo, né, de conhecimentos. Começando aqui pelo Vitório, que está aqui na frente. Sou eu. Maria Candelária, Lívia C. Silva, Aracilda Santos, Cleusa Amice, lá de Guatapará, Dinha Silva, lá no Crato, lá no Ceará, no Cratinho de Açúcar. Internacional. Está ficando internacional, porque a Melry Lauane está assistindo. É a Nilce, a Nilce. Melry Lauane. Saudade. A Marta Castro, padre, está dizendo: eu sou um presente de Deus. Olha aí. Pode perceber. Amém. Maria Vituri, eu acho que é lá do grupo de oração. Vituri. Vituri. Irmãzinha querida. A dona Luzia Aparecida Ribeiro, aqui nossa vizinha, né, Erida? Emanuele, Manu. Irmãzinha. Wilke Souza. Boa noite a todos. Carmen Moreira. Gisele Almeida. Moreira, Carmen. É a nossa cara. Dona Carmen. Emanuele Silva, boa noite, Emanuele. Demerval, lá do Grupo Sagrada Família, grupo de oração. Arlindo Neto, parceiro do Vitório, aí na caminhada diagonal. Abraço, Sirlene Xavier, também lá do Grupo Sagrada Família. A Marta Castro, Cleusa. O meu cunhado lá em São Paulo, João Silvestre, está assistindo. Manda um abraço para ele, Meu Erida. amor, você tá aí, branco. Saudade, vem me ver, sua lindeza. A Almirene Silva, da comunidade Nossa Senhora das Graças. Dona Eva Fernandes. Dona Eva! Ah! E quem mais está aqui? A Elaine Justino. E a Aracilda está falando: eu também sou presente de Deus. Ah, com certeza, minha irmã. E é isso aí, todo esse povo aí que estiveram conosco nessa A noite. Lívia tá aí também? Lívia também. Lívia, saudade, Lívia. Agora o boa noite aí é com vocês, do outro lado. Boa noite, Deus abençoe, fiquem todos com Deus, né? Quarta-feira tem mais.
né, convite para a Santa Missa de 5 anos de ordenação do Padre Germano, né, tudo online, né, com presença regrada, né, só cabe 90 pessoas na paróquia. Então, é todo mundo convidado. Aqueles que quiserem ir, ainda dá tempo de dar o nomezinho lá na secretaria, né, deixa lá o seu nome, e para a gente não perder o assento, né? Tá bom? Padre, eu sou agente de pastoral, eu devo dar o nome? Precisa, né? Porque senão as outras pessoas que não são nem agente de pastoral, elas chegam primeiro, né? Então não tem as tal das preferências. É porque eu sou agente da pastoral e eu não dei o nome. Pois é, não deu o nome, não vai, né? Acho que eu posso fazer. Infelizmente, né, nós estamos vivendo tempos diferentes, né? Não é nem grosseria minha, que a igreja não cabe. Tá bom? Então, dê o nome, deixa lá seu espacinho reservado. Sexta-feira eu quero encontrar todo mundo aqui e na igreja, viu? Deus abençoe. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de Maria, Mãe de Deus e nossa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Até quarta-feira, no nosso próximo estudo. Diálogo, né? Mais do que um estudo, é mais um diálogo sobre a Palavra de Deus. E vamos entrar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Se Deus quiser, tem pano para manga, né? Como dizia o Padre Zé, embaixo desse angu tem caroço. E ainda chegou aqui para reforçar a frase da irmã Marta Castro. A Elaine também afirmou que ela é um presente de Deus. E ainda esteve conosco também, aqui apareceu agora a Eva Souza, que é Eva Mesquita. Evinha! Então, encerrando. Boa noite. Boa noite.